noite. Hoje nós vamos começar aqui mais um webinar. O professor Marcelo Anselmo, ele, que é professor, é mestre em educação, trabalha já com Mindful, tem uma boa experiência, então vai ser um bate-papo bem interessante. Ele é professor da nossa pós-graduação em nutrição clínica com abordagem comportamental. Estamos com matrículas abertas, iniciando aí no mês de outubro, tá? Esse é um conteúdo, que a gente aborda aí nesta pós-graduação. Então, sejam todos bem-vindos. Depois eu vou colocar um link onde a gente fará um sorteio, de um mini curso do professor Marcelo, que ele disponibilizou, uma cortesia para quem estiver participando. E, além disso, nós estamos gravando, Então, para depois disponibilizar, para que vocês possam rever. E para quem não conseguiu, por algum momento aí, às vezes entra, cai no meio, ter acesso também a este conteúdo. Então, primeiro eu quero agradecer também o Marcelo, pela parceria e pela disponibilidade em vir aqui numa sexta-feira de noite, conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Qualquer coisa o pessoal pode colocar as dúvidas no chat, e aí no final a gente abre aí para as perguntas, tá bom? Viviane? Olá. Me ouve bem? Bem, super bem. Legal. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui nesse webinar. A gente conversar um pouquinho sobre Mindful Eating, ativação sensorial. Vou agradecer à professora Viviane do Lago pelo convite, pela parceria. Não somente de estar aqui, mas também de integrar o corpo docente da pós-graduação em nutrição clínica com abordagem comportamental do Instituto do IENS. O que eu vou conversar um pouquinho aqui com os colegas, É um tema que está muito aderente, dentro do escopo programático da pós, bem como, além do estudo da pós, é um tema muito instigante, muito sedutor, em virtude da necessidade social que nós estamos atravessando, e é que eu vou falar um pouco aqui ao longo desse nosso encontro. Me ouvem bem, Viviane, meu áudio tá com boa saída? Tá tudo ok. Pode ir tranquilo. Isso. Já pode passar a marcha. É isso. Esse início de conversa, é interessante a gente trabalhar em uma abordagem baseada em problemas, e fazendo uso da imagética. Então, como diziam os poetas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, hoje, de fato, esse avatar desse senhor que está aqui na imagem, ele se configura no nosso modus operandi, ou seja, muitos inputs sensoriais, muitos estímulos que adentram pelos nossos sentidos, para que eles possam, vamos dizer assim, entre aspas, nos intoxicar, fazendo com que nós tenhamos um comer inconsciente, um mindless eating, que é o contrário, que é o antagonista, entre aspas, o vilãozinho da história, comer com desatenção. Então, como vocês podem contemplar na imagem, no computador, lendo jornal, com o cereal, colocando suco, ou seja, uma multiplicidade de tarefas que estão sendo executadas ao mesmo tempo. É claro que nosso tempo aqui é exíguo, não dá para mim abordar os preceitos do Mindfulness, mas é uma palavra que hoje está muito em voga, que é a filosofia da atenção plena. Ou seja, nós empregarmos os preceitos do Mindfulness, que é a tradução da palavra, não apenas o momento da meditação, mas a filosofia da atenção plena em situações da vida diária. Então, você que está aqui conosco, que está sendo introduzido ao universo do Mindful Eating, eu acredito muito nesse preceito, ou seja, o que é Mindful Eating? É nós levarmos a nossa atenção à refeição, nós canalizarmos o emprego da nossa energia mental para
o momento da refeição propriamente dito, né? Independentemente de onde ele é feito, do que nós temos à nossa frente no prato, né, no propriamente dito, mas ou seja um lanche ou até mesmo algo líquido, né? Então, independentemente do teor do conteúdo alimentício, é totalmente possível de nós realizarmos a aplicação da atenção plena na alimentação, que quer dizer a tradução desta palavra, né? Então, acredito que nós temos aqui também um público híbrido, né, heterogêneo, temos participantes já com boa experiência clínica e acadêmica de Mindful Eating, mas outros, né, que podem estar sendo introduzidos a esse universo. Então é importante a gente situar no tempo e no espaço, né, do ponto de vista andragógico, né, facilitar esse aprendizado, né, conceituando o Mindful Eating. Por mais que o nosso papo aqui seja mais focado, né, para a figura do nutricionista, do próprio psicólogo, né, até por conta do mote que a nossa pós-graduação ela propõe, para que nós cheguemos com excelência ao Mindful Eating, para que nós apliquemos com um nível de eficácia alto, a gente precisa dos preceitos do Mindfulness, né? Então, ou seja, então, Marcelo, o Mindful Eating ele se situa dentro do Mindfulness totalmente, né? E eu capacitando somente nutricionistas, né? Nos meus cursos de Mindful Eating é o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente já pensa no Mindful Eating, né? Mas para que nós cheguemos nele, nós precisamos primeiro do Mindfulness, né? Então, o Mindful Eating é um elemento pertencente a esse conjunto do Mindfulness, né? Nós podemos fazer Mindful Walking, caminhada com atenção plena, né? Uma leitura Mindfulness, né? Então, ou seja, aplicar os preceitos do Mindfulness nas situações, nas tarefas da vida diária. Eu gosto bastante dessa frase, né? Melhorar a interação ser humano-alimento, né? Então, ou seja, eu costumo dizer, né? Não sou nutricionista, sou fisioterapeuta e profissional de educação física, mas né, eu dialogo muito com nutricionistas, né? Por conta dos cursos que eu ministro, por conta também de outros locais que eu também exerço as minhas atividades clínicas e como docente. Então, hoje o estudo da nutrição, as ciências nutricionais, elas realmente vêm cada vez mais enaltecendo e aperfeiçoando o prato, né? Ou seja, o que está à nossa frente, né? Diversos vieses e segmentos da nutrição. Mas agora, não agora no sentido do significado, né, da palavra, mas vamos dizer assim, numa contemporaneidade, né, pouco a pouco, não somente o prato foi ganhando essa relevância, mas quem está no controle dele, né? Ou seja, a abordagem humanística, né? A abordagem, como a nossa pós fundamenta, a abordagem comportamental, né? E a gente troca até a posição da palavra, né? Como que a mente se comporta, né? Só trocar, brincando com um pouquinho com o fragmento da própria expressão comportamento, como que a mente se comporta no momento da refeição. Então, a gente deságua, né, essa nossa construção de linha de raciocínio nessa melhora, né, nesse equilíbrio da interação do ser humano com o alimento que ele tem pela frente, né? Então, transcendendo, né, o equilíbrio, né, nutricional, a propriedade dietoterápica, né, que isso evidentemente que é vital, altamente necessário, mas também indo para essa abordagem humanística comportamental, abrangendo, né, e fazendo uma proteção das vulnerabilidades e trabalhando o desenvolvimento das potencialidades do ser que ingere este alimento. Como a professora Viviane havia falado, eu vou deixar o link para o sorteio. Não sei se está aqui, Vivi, no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, ainda não, eu vou colocar. Isso, é que eu deixei aqui só para lembrar. Isso, na apresentação. Tá. Isso. Eu vou colocar já. Agora, quem já estava no início, né, o nosso webinar aqui está contemplando o sorteio de um mini curso meu, do Princípios do Comer Consciente, o qual, né, é um aprofundamento, né, em cima desse teor do nosso webinar aqui. É um mini curso com uma abordagem bem interessante, né, com chancela internacional e também com essa mescla de teoria e prática para que nós possamos aplicar o comer consciente com maior resolutividade clínica, né, e maior eficácia, seja para si próprio, né, ou seja para os pacientes que nós atendemos. Então, o nosso webinar ele fala, né, dessa expressão-chave, ativação sensorial, né, ou seja,
É um momento que eu considero o mais determinante para o sucesso do comer consciente, né? Mindful Eating, comer consciente, né, em termos de expressão linguística, quer dizer a mesma coisa, né? Tem algumas diferenças do ponto de vista de literatura, mas aqui, né, para a nossa conversa um pouco mais resumida e focada para a ativação sensorial, comer consciente seria a tradução da expressão Mindful Eating, né? Então, por vezes eu vou falar Mindful Eating, outra vez comer consciente, mas não se peguem nessa diferença, né, simplesmente para não usar a mesma expressão, né, a todo tempo e a todo instante. Então, para o nosso entendimento aqui, quer dizer a mesma coisa. Então, eu embaso que a ativação sensorial é uma etapa fundamental para o sucesso da prática, né, para que nós possamos fazer esse despertar dos sentidos, né? Como nós vimos lá no início, então, pouco a pouco eu vou tecendo, né, pontos conectivos entre o que a gente vai falando, né, para que vocês possam ter uma solidez de aprendizado ainda maior, né, que a gente possa trocar de forma mais robusta o conhecimento entre os participantes aqui do web, né? Falamos lá no início daquela imagem, né? Ou seja, muitos inputs sensoriais, é como se fosse muito lixo, né? Muito lixo sensorial que nós adquirimos, né? Pela vida, né? Afinal de contas, viver é isso, nós nos deparamos com estímulos, né? Com muitos inputs, ou seja, entradas de estímulos no nosso córtex cerebral por diversos canais, canal muscular, o canal proprioceptivo, o canal dos próprios sentidos, né? Cada um que nós vamos falar agora. Então, ou seja, nós temos diversos portões de entrada, né? Para que essas informações elas cheguem e possam ser decodificadas, processadas e que tenhamos uma resposta em cima delas, né? Neurofisiologicamente, né, do ponto de vista de neurociência, é dessa forma que acontece, né, resumidamente. A ativação sensorial, ela é uma etapa que a gente, dentro da prática do Mindful Eating, a gente faz pré, né? Só voltar um pouquinho aqui, que a gente faz pré, como vocês estão vendo aí, fase pré, né? Mas ela pode ser revisitada a qualquer momento e a qualquer instante, né? Desde que você tenha, né, uma ordem sequencial, né, canalizando para o alcance de um objetivo para si próprio ou com o seu cliente, com o seu paciente. Marcelo, frisa para mim, né, fecha essa construção de conhecimento. O que seria ativação sensorial? A ativação sensorial é a utilização do conjunto dos sentidos para que nós tenhamos uma saciedade mais aclarada, mais aprofundada. Então, nós precisamos usar todos os 5 sentidos? Não necessariamente, né? Como qualquer hábito, nós precisamos ter uma estrada construída pouco a pouco, né? Então, começamos com pouco a pouco vamos entendendo que aquilo é gostoso, que é prazeroso, vamos para o segundo sentido e assim sucessivamente. Mas a ativação sensorial ela é isso, ou seja, trazermos essa percepção sensorial do que a refeição nos provê para a consciência, para o mecanismo da consciência. Quando ativamos, né, quando fazemos com que o nosso ser possa compreender essa consciência, nós conseguimos ter o prazer, a felicidade, né? Os sistemas de recompensa nas suas alças positivas são deflagrados. Então, começamos naquele que, né, que faz, né, com que a gente possa interagir diretamente, né, do ponto de vista da imagem, né, com a refeição. A visão. Aqui precisamos ter uma abordagem mais transcendental, observar, de fato, essa palavra, né, com essa expressão, não apenas olhar, mas observar o alimento, né? E, Marcelo, o que a gente pode observar no alimento? Observar a beleza do prato, a colocação dos, vamos dizer, na refeição no prato, né? O almoço, o jantar, enfim, observar, né, a disposição dos elementos, né, que você colocou no seu prato, a observação das cores, das formas, os contrastes de cor. Então, ou seja, nós temos, né, por essa porta de entrada visual, estímulos bem interessantes que flertam diretamente com o hedonismo, né? Ou seja, comer hedônico, que consiste no quê? Consiste no desenrolar do processo da felicidade, para que nós tenhamos mais prazer, equilíbrio, sensações de bem-estar ao longo da refeição. Mas, curiosamente, ele não é o sentido mais importante para a palavra-chave da nossa noite, que é a saciedade. O que é um equívoco que a gente às vezes comete, né, por historicamente pensar, né, na visão, né, por conta de
olhar o perigo, né, por ser um sistema mais moderno, né, dentro da arquitetura do desenvolvimento cerebral do ponto de vista filo e ontogenético, né, a visão é um sentido muito mais moderno, né, em comparação ao olfato e à própria audição. Mas é um sentido evidentemente importante, mas não é o mais, né? Faz parte totalmente do nosso pano de fundo da ativação sensorial, mas nós temos este aqui, o olfato, como mais determinante para o sucesso dessa etapa e da questão perceptória dos sabores. Por que o olfato, né? A gente evidentemente sente o aroma do alimento, né, que se propaga com as suas moléculas, né, elas adentram nas vibriças nasais, dentro da fossa olfativa. Pouco a pouco isso vai, por princípios biofísicos, se difundindo, né, até chegar a áreas do cérebro que têm células capacitadas para decodificar essa informação. Mas não apenas esse transcurso acontece, como este aqui, que é muito determinante para esse hedonismo que eu havia falado, né, ou seja, para esse entendimento ficar mais claro, mais cristalino, né, do comer hedônico, da felicidade, do prazer, do sistema de recompensa, que é a abordagem opioide, né? Ou seja, nós temos no cérebro, né, áreas que são formadas por, vamos dizer, áreas que liberam essas substâncias. Quais delas? Serotonina, endorfina, encefalina, a ocitocina. São esses receptores opioides. É como se fossem pequenos ganchos que eles estão ali. Vamos fazer essa figura mental. Esses ganchos eles ficam com a ponta para cima, só esperando, né, com que outra alça possa ser encaixada nesse gancho. E essa alça que é encaixada, ela advém dessas moléculas que eu havia falado, né, do ponto de vista biofísico, que são trazidas pelo aroma. Então, ou seja, isso a gente vê muito também na aromaterapia, né? Quem também trabalha com práticas integrativas, né, com terapias holísticas, né, é a mesma linha de raciocínio, porque evidentemente fala da osmologia, né, que é a ciência que estuda os mecanismos olfativos. E aqui não é diferente, né? Então, ou seja, nós temos esse caminhar, né, essa vinda dessas moléculas que são alças que se encaixam nesses ganchos para que nós tenhamos a descarga, né? Ou seja, a liberação dessas substâncias onde na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação, no nosso sistema, né, metabólico, no nosso sistema circulatório. E elas estão presentes no subconsciente, né? Que estruturas são essas, Marcelo? Tálamo, amígdala, hipotálamo, estruturas anatômicas, que liberam essas substâncias para a nossa bioengenharia, né? Ou seja, para a nossa configuração no espaço quando estamos ingerindo aquela refeição. Isso culmina no que, Marcelo? O que isso vai resultar? É que o que nós tenhamos esse aumento, são substâncias que elas elevam a nossa sensação e a nossa percepção de prazer e saciedade, fazendo com que os sistemas de recompensa eles sejam não apenas despertados, mas também equilibrados. Então, por isso, né, por esse mecanismo biofísico e por esse mecanismo neurofisiológico, é que o sistema olfativo ele é o mais determinante. Então, Marcelo, realmente, do ponto de vista prático, né, saindo desse webinar aqui para minha vida prática, né, clínica, acadêmica, independentemente do que você que está aqui comigo realiza, de fato, eu fechar os olhos e sentir o aroma já poderia ser considerado como um exercício mais elementar dessa ativação sensorial? Totalmente. E no desenrolar deste hábito, se você propor isso a si próprio ou ao teu paciente, você realmente já começará a colher esses frutos desse pano de mecanismos, né, que eu apresentei aqui a vocês. Então, de fato, o olfato, né, como o sentido mais determinante. Nós temos também outros, né, não vou conseguir falar aqui, né, evidentemente, a fundo, né, temos outros elementos dentro da visão, do olfato, né, temos os outros sentidos também, como o tato. O tato nós temos uma sinergia, né, muito. Vou voltar só um pouquinho aqui para não. Vou trazer ela daqui a pouco. Então nós temos o tato, né? O tato nós temos a percepção tátil que. Nossa, Marcelo, explorar a percepção tátil dentro da ativação sensorial do Mindful Eating é possível? Totalmente, né? Ou seja, tocar o alimento. Né? Nós temos uma presença de receptores na pontinha dos dedos, né? A mão realmente ela, tanto é que tocamos, né?
nos objetos, tocamos em tudo que está à nossa frente, né, para que possamos representar e dar significado àquilo que existe, né? Então, a mão, e a ponta dos dedos, ela concentra essas estruturas, são corpúsculos, né, de Meissner, de Patini, são estruturas que nos fornecem esse conhecimento e entendimento do que estamos tocando, do que estamos palpando, né? Então, ou seja, sentir a aspereza de uma bolacha, nós sentirmos quando uma fruta, por exemplo, né, o quão macia ela pode ser. Então, a percepção tátil ela é muito interessante, né? E dentro da perspectiva antropológica do ser, é o que nós chamamos que o tato ele tem uma grande correlação com a visão, né? Nós vivemos isso no nosso dia a dia, né, com o advento tecnológico, essa tríplice cadeia, né, que é o tato, a visão e o cérebro, né? O que até alguns autores fomentam, né, como cérebro, mão, olho, né? Ou seja, então nós levamos o nosso olhar para onde nossa mão está. Então, é a brincadeira, né? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Então, será que levamos a visão e depois a mão, ou a mão e a visão? Existe esse duelo, né? E, por vezes, o sistema sensorial manual ele é capaz de governar, né? De fazer com que o sistema visual entre de forma secundária. Então, nós temos a percepção tátil também como um elemento muito interessante de ser explorado e pouco explorado, né? Por isso que eu estou colocando aqui também para nós. Outro aspecto, né? Então, trabalhando aqui os nossos conceitos, né? E a nossa explicação neurocientífica, mas né, sem abdicar jamais e fortalecendo, né, como podemos levar isso para a ponta, né? Levar isso para a prática do dia a dia, né? Ou para a prática clínica. A audição é o que eu costumo dizer, o tempero sonoro. Então, quando estivermos mastigando, podemos perceber, né, o tocar dos dentes, né, das arcadas dentária superior e inferior para triturar o alimento, perceber, né, a passagem do líquido pela região laríngea, pela região traqueoide. Ou seja, nós temos condições totais de explorar também a percepção auditiva dentro da ativação sensorial, que por vezes cometemos esse engano, né? Ficamos somente com visão e olfato e desprezamos os outros dois, mas são totalmente possíveis de serem explorados também. É claro que dentro de um plano, né? Isso que eu quero deixar muito, vamos dizer, categórico aqui para vocês nessa noite, dentro de um plano, né? Não adianta nós sairmos de forma atropelada e desordenada, né? Querendo, se você está aqui com essa noite para si próprio, né? Para trazer isso primeiro para você experienciar, para depois levar isso para o teu paciente, né? Ou se você já tem experiência, já vai levar logo para a tua prática clínica, levar à torta e à direita, né? Para todos os sentidos. Então, trabalhar primeiro um sentido, né? Podemos começar pelo olfato ou pela visão, né? Que são os dois que são os mais, vamos dizer, dominantes, para que pouco a pouco a gente depois combine os dois, depois entre com a percepção tátil, com a percepção auditiva. Não existe também uma ordem, né? Primeiro entrar com esse, por último com aquele, né? Mas que é saudável, né? E inteligente do ponto de vista de economia de energia e de ganho de eficácia de trabalho é que nós façamos este plano, né? Nós possamos concebê-lo gradualmente. Marcelo, dá mais uma dica prática, né? Audição, por exemplo. Então, nossa, trabalhar a percepção auditiva no emagrecimento, totalmente. Sabemos, né, na saúde e bem-estar, hoje realmente é um mercado muito emergente, né, muito grandioso, o mercado de emagrecimento, né? E nós temos a audição, somente para quem tem muitas pacientes, né, muitas clientes mulheres, a predominância na mulher do sistema auditivo, né, por conta da evolução neurobiológica. Então, o homem é muito mais visual e a mulher muito mais auditiva, né? Então, realmente, Marcelo, se eu tenho um produto digital, se eu tenho uma consultoria de emagrecimento, então o trabalho do comando auditivo na ativação sensorial para mulheres, ele vai ser eficaz para mim? Totalmente. Então, a gente, pouco a pouco, vai vamos dizer assim, traçando, né, já uma linha de aplicação do que a gente está falando aqui nessa noite, né, para o nosso cotidiano. A gente vai chegando ao final do nosso webinar, né, com essa pergunta, né? Mas, Marcelo, como que esta ativação sensorial ela pode ter atuação na neurociência da saciedade? Então, nós, de forma sintética, né, a gente dá forma por meio desse quadrado de baixo, desse retângulo de baixo. Então, a informação sensorial, ela é como uma maestra, né? Ela, por si só,
ela já vai nos fabricar uma resposta, mas ela também é capaz de reger a percepção que nós temos da atmosfera, ou seja, do ambiente, de onde habitamos, da realidade, ou seja, a percepção daquele momento. Mas isso não para só aí. E aí que é o ponto de virada, aí que é o segredo da nossa história, né? É a modulação dos mecanismos de consciência, né? Então, se o teu cliente ele chega para fazer aquela refeição no almoço agitado, atribulado, né, com um ritmo de atividade elétrica do cérebro muito alta, que vai fazer ele comer mais, se ele realmente ativar os sentidos dele, ou sentido no singular, né, dependendo do momento do plano que ele estiver, ele já vai ser capaz de entrar em uma onda de economia de energia, né, ter a regulação dos sistemas dele para que ele possa comer com consciência. Então, ou seja, os sentidos, né, olhar para o alimento, né, mais uma vez, não olhar, mas qual a palavra seria? Observar o alimento, captar este aroma dele, né? Escutar a mastigação, tocar no alimento, ou seja, né? Exercícios práticos, né, de cada um dos sentidos para que o paladar, né, que é onde nós vamos desaguar, né, os outros 4 sentidos, eles trabalham em conjunto para um deságue, né, para que nós culminemos no paladar, para que esse paladar seja mais aguçado. Isso faz com que a consciência do momento que estamos vivendo ela possa ser aflorada. Então, do ponto de vista, né, do que foi falado aqui nessa noite, né, é importante a gente frisar esse slide aqui, né? Ou seja, a informação sensorial ela nos dá a experiência do momento, né? Ela pode ditar isso, mas ela também faz com que nós possamos alterar a nossa percepção da realidade, para o bem ou para o mal, né? Mas aqui, se o encadeamento do estímulo for bem feito, andragogicamente, né? Ou seja, levar a educação para o adulto, né? Que geralmente também pode ser para a criança, mas uma ótica aqui, pensando em alguns avatares que nós falamos, né? A mulher, interessante a gente ter esse escopo, né, de percepção realística, né, que vai fazer com que essa consciência possa ser regida de uma forma mais equilibrada, né? Então, isso vai combinar com o aguçar, né, e a evidenciação da saciedade. Sobretudo no momento que nós vivemos, né? A gente brincando aí um pouquinho com essa imagem, né? A gente saber observar essas dinâmicas sociais que estamos vivendo, né? Como eu geralmente digo até no meu Instagram, né? Eu procuro trabalhar também com alguns conteúdos ligados à informação de educação de saúde, né? A gente vive esse quarteto transpandêmico, né? Ou seja, esse trans porque a gente vive agora, mas ou pós, né? Pandemia ainda, infelizmente, muito latente, mas acredito que você que está aqui comigo hoje nessa noite, né, já perceba, né, talvez em você próprio, né, ou em algum familiar, né, ou em pacientes, né, a exacerbação de uma ou de, né, no plural, de 2 dessas condições aqui, né, desse quarteto. A obesidade, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizado e o TCA, o transtorno compulsivo alimentar, né, que aqui a gente envereda para uma ramificação ainda maior dentro, né, das compulsões alimentares. Então, esse quadradinho roxo, né, que acaba sendo esse polígono de integração entre esses 4 vieses, acaba tendo a concretude de posicionamento com o trabalho da ativação sensorial, né, capaz de equilibrar a ingesta, o momento da refeição, fazer com que esse comportamento durante a refeição ele possa ser equilibrado, né, fazendo com que cada um dos malefícios dessas 4 condições seja atenuado. Então, eu quero propor a vocês agora a gente fazer uma mini prática, né? Só para a gente ter uma vivência em si disso que foi falado aqui nessa noite, para que a gente possa ter uma percepção. Eu acredito muito nessa abordagem da vivência, né? Uma palavra-chave que eu costumo dizer, né? Eu acredito que a gente aprende, né, realmente muito mais vivenciando. Então, pode ser, Viviane? Acho que é cabível a gente... Pode ser sim, Marcelo. Isso. Então, vou pedir a vocês, né, pegar algum alimento que vocês tenham aí na casa de vocês. Algo que seja assim, uma bolachinha, né, um pedacinho de uma barrinha de cereal, um pedacinho de um chocolate. Então, eu vou dar um tempinho aí, 2 minutinhos para vocês providenciarem isso, tá? Para que a gente possa voltar. Quem já pegou é só, né, aguardar um pouquinho, dá tempo para que todos possam pegar e aí a gente já começa a prática. Perfeito. Acho que a prática daí já dá uma ideia, né, do que é. Meus caros, acho que a gente já pode voltar, não é isso? Viviane? Temos sim, Marcelo. Sim, né? Ó, Eu vou pedir para vocês nesse momento fecharem os olhos. Se você está com o alimento na sua mão, se for algo palpável, você coloca ele sobre o prato
que está em cima da sua mesa, ou sobre o guardanapo, né, o que você tiver aí ao seu alcance. Você fica com as mãos soltas, com os olhos fechados, você leva a atenção à respiração. Inspire, solte o ar. Inspire, solte o ar. Criando essa consciência inicial no meio da respiração. Você já vai gerando um potencial de ação para canalizar seus sentidos daqui a pouco para a refeição, por meio da própria respiração, isso mesmo. É como se você levasse o seu cérebro diretamente dentro das suas narinas nesse momento. Faça isso. Em termos de figura associativa, é como se você estivesse ligando um canal, um fio diretamente do seu cérebro à narina. Você percebe o perpassar do ar pelas narinas, o ar que adentra, o ar que sai. Se atentando também ao ruído da própria respiração. Perceba esse microestímulo, mas de uma grandiosidade fascinante. A passagem de ar pelas narinas, ela é capaz de fabricar um ruído. Inspire e solte o ar. Perceba como está o seu aparelho bucal nesse momento, ou seja, a posição dos seus dentes, das arcadas dentárias, da língua, a sua salivação, você trazendo a sua energia mental, a sua concentração para apreciar esse parque sensorial que é você, sobretudo dentro da sua boca. Lentamente você vai abrindo seus olhos, reafirmando mais o seu propósito de estar aqui, vivenciando este exercício, se mantendo concentrado no que eu proponho a você. Mantendo-se com os olhos abertos, você leva uma das mãos ao alimento que está à sua frente. Você vai segurá-lo e trazê-lo próximo ao seu nariz. Após fazer isso, você novamente fecha os olhos, mantendo e sustentando esse gesto de manusear o alimento que você tem à sua frente com suavidade, serenamente, relaxando seus ombros, fazendo este gesto com economia de energia corporal. Mantendo os olhos fechados, absorva este aroma que se emana do alimento. Inspire e solte o ar. É algo tão fascinante, tão pleno, que é como se existisse somente isso no teu universo agora.
crie essa imagética, esse poder mental. Existisse somente você, o seu aroma, mediado pelo seu olfato, e este alimento que está à tua frente. O seu universo, ele é composto por esse momento que você vivencia. Repouse o alimento sobre a mesa, sobre o prato, o guardanapo que você estiver apoiando esse alimento. Perceba, com os olhos fechados ainda, que os resíduos do aroma, eles ainda sobressaem dentro das suas vibriças nasais, dentro do seu nariz. Eles ainda estão latentes, ainda estão saltitantes dentro das suas narinas. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. Com os olhos abertos novamente, eu quero que você leve a sua outra mão, ou seja, a mão diferente a qual você segurou o objeto anteriormente. Atualmente você já está ativando a percepção tátil por usar o seu membro, a sua mão não dominante. Eu quero que você segure esse alimento, que você leve-o ao seu raio visual. Mantendo-se com os olhos abertos, você irá ativar a visão. Lembrando disso que falamos aqui ao longo do nosso encontro, observar o alimento. Explore a beleza, a forma, o contraste, as reentrâncias, as conjunções, independentemente do que você tenha agora como alimento na sua mão. Repouse o alimento novamente sobre a mesa. Com as mãos livres, coloque as mãos sobre o seu colo. Com os olhos fechados, você irá desbravar a imagética que você acabou de potencializar no seu córtex cerebral. Como se você estivesse visualizando este alimento, mas sem vê-lo de fato, sem fazer uso do sentido visual, mas sim pela conexão cerebral do que você acabou de visualizar. Perceba como isso é interessante, como se você estivesse recriando a imagem do alimento dentro do teu cérebro, reativando, reprojetando isso dentro da tua mente. Feito isso, lentamente abre os olhos. Você irá interagir de forma ainda mais direta com o seu alimento. Você dará uma mordida nele. Se for uma bolacha, um pedaço de bolo, de barra de cereal, enfim. Uma mordida pequenina. Quando você fizer isso, novamente repouse o alimento na mesa. Volte à posição de equilíbrio, com as mãos no colo. Feche os seus olhos.
e viva esse momento. Somente isso. Mantendo-se com os olhos fechados, você vai mastigando. Vai percebendo a mudança da forma do alimento. Ela começa a mudar. Se for algo sólido, pouco a pouco vai ganhando forma pastosa. Se for algo pastoso, gradualmente vai se liquefazendo, vai se tornando um composto líquido. Se convide a essa frase que circunda a sua mente, viver este momento na plenitude que você pode agora, como se existisse somente essa atividade no teu mundo agora, mergulhando dentro do que há na sua boca agora. Mantenha seus olhos abertos, com as mãos livres. Inspire e solte o ar. Inspire e solte o ar. A gente vai finalizando aqui essa mini prática, que a gente possa também chegar ao final desse nosso webinar. A gente trabalhou aqui, né, toda essa arquitetura de preparação, né, ou seja, do momento ainda sem o alimento, né, quando a gente fez a visão, a entrada visual, a entrada olfativa, né, e um exemplo com a mastigação de fato, né. Então a gente trabalharia isso pouco a pouco, né, no desenrolar da prática, né, e aqui no final da prática também é possível a gente fazer uma imagem mental, como a gente fez naquele momento da visão, né, então fixar, consolidar mais o exercício, né, que você propôs para si próprio ou para o teu paciente, no final, né, fazendo a imagética de novo, mas aí visualizando, revisitando, né, mentalmente os estímulos que foram feitos durante a jornada, durante a prática. Então, também no final é possível, né? A gente fala da ativação sensorial no pré, no trans, né? no durante, mas também no final. Então, aqui foi, né, vamos dizer, uma abordagem introdutória, né, para que vocês pudessem ter o aclaramento, né, ter uma evidenciação concreta de como fazer, né, a ativação sensorial nessa perspectiva da neurociência da saciedade. Então eu reitero o convite, né, como havia falado no início, também junto com a professora Viviane, da nossa PAL, né, pelo Instituto de Educação, Nutrição e Saúde, o IENS. Fico muito feliz em fazer parte desse corpo docente, né. Estamos com as matrículas abertas, a gente no site possui, né, todas as informações, o escopo programático do curso, que é muito interessante. Então, de fato, como eu havia dito, né, somente para quem está aqui, né, nesse nosso encontro nutricionista, sairmos, né, somente dessa abordagem mais nutracêutica, mais voltada, né, para o plano dietoterapêutico, para um viés também, né, humanístico e comportamental, e essa pós realmente, ela, pelo escopo que ela propõe, ela acaba, né, fazendo com que a gente traga esse diferencial competitivo para a nossa inovação, sobretudo em cima daquele quarteto que eu falei lá, né, do quarteto transpandêmico, né, hoje, realmente para nós profissionais de saúde, né, que lidamos com o material humano, sobretudo agora, né, nesse período de tanta necessidade de aspectos tão latentes, né, na saúde social, é uma abordagem realmente muito interessante a gente trazer isso do ponto de vista acadêmico e recortando isso para a prática, que é uma pós com um teor prático também muito forte, como nós fizemos aqui, né, que foi uma cerejinha do bolo, né, mas as dinâmicas que o curso propõe, né, para que a gente possa ofertar isso dentro do nosso serviço profissional. Então, deixo aqui também o site aqui da minha empresa, Plenitude e Bem-Estar. Quem quiser conhecer também um pouquinho do que a gente faz, né, das vivências, dos cursos online. Também meu Instagram. Né, também estou sempre falando muito sobre integração mente-corpo, né, sobre essa
mente-corpo que nos rege, né? O Mindful Eating, o Mindfulness, né? A neurociência da saciedade, nada mais é do que um ser pertencente a essa família, né? Que é a integração mente-corpo, que é a nossa palavra-chave, né? Dentro aqui do nosso estudo comportamental. Então, finalizando aqui nosso webinar, né? A gente falou hoje do Mindful Eating, da neurociência da saciedade. Nós vimos, né, iniciamos naquele homem, né, comendo de forma totalmente inconsciente, com a poluição dos sentidos, né, com o cereal, com o computador, com o jornal, né? E é assim que, de fato, nós, infelizmente, vivemos, né? Faço meia-culpa também, porque não sou utópico, né? Então, hoje mesmo comi daquela forma, né? Nós fazemos parte desse contexto, né? Mas a boa notícia é que nós temos, né, insumos, né, e possibilidades de ressignificar isso, né? E hoje vocês estiveram aqui ao longo dessa noite, né? Então, visitamos um pouquinho o conteúdo de cada sentido, né? Sobretudo a visão e o olfato, que este, né, o olfato, é o camisa 10 desse jogo, né? É quem realmente rege esse comer consciente. Vimos também que é totalmente possível trazermos para essa dança de comer consciente, né, para que ele possa participar dessa nossa música, entre aspas, a audição e o tato, né? Vimos também o quadro do quarteto transpandêmico, né, com a depressão, com a ansiedade, com os transtornos compulsivos alimentares, né, e com a obesidade, como que o Mindful Eating, né, sobretudo nessa perspectiva da ativação sensorial, ela acaba sendo um elemento equilibrador dessas condições, dos sinais e sintomas pertencentes a essas condições. E, por fim, chegamos aqui à nossa mini prática, né, fazendo essa vivência, tivéssemos, né, um recorte realmente prático, né, e saíssemos daqui prontos para ação, né? Uma ação que precisa, evidentemente, de mais fundamentos, né, que a gente realmente vai ter acesso a isso no nosso curso na pós-graduação em Nutrição Clínica e Abordagem Comportamental. Viviane, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. E agradeço aos participantes também que nos honraram com a sua presença, com o seu interesse. Tudo bom. Muito legal, né? Pode abrir para pergunta, Marcelo? Tudo bem? Pode. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser até abrir microfone, imagem ou colocar no chat, também eu vou passando, ele vai vendo aqui, a gente vai respondendo. Muito bacana. Você vai falando, a gente só vai pensando em como aplicar, né, isso na nossa prática, o quanto isso faz sentido, né, para a nutrição. É muito interessante. A gente tem várias dinâmicas, às vezes com criança, né, trabalhando os 5 sentidos, então é muito... E a relação que essa criança passa a ter depois com a alimentação, né, então com os alimentos, então bem bacana. Totalmente. A minha experiência é muito mais na outra ponta, né, que é o idoso, né? Entendi. Eu digo, né, o início e a finitude da vida, eles têm muita similaridade. Né? Com certeza, concordo. É verdade. E acho que uma outra questão de reflexão, né, que a gente hoje acha que fazer 500 atividades ao mesmo tempo, eu sou dinâmico, eu sou rápido, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente vê o quanto perde, né, a oportunidade de ter consciência em cada dessas atividades, né? Então, sim. Isso é muito interessante, porque a nossa... tudo bem, a vida é corrida, então tá tudo bem e deixa assim, né? Mas... Não, né? Só que não. Com certeza. Eu acredito muito nessa questão do, como eu frisei, no mecanismo de consciência. Né? Então, os sentidos, eles, né, nos arrematam, né, na consciência, né? Eles nos levam de volta a essa... Muito bom. Mas, além do levar, né, muito mais se destituir, né? Se despir do lixo, né? Foi como a gente começou falando, né? Porque realmente é como um tamponamento, né? O lixo tampa essa, né? Entre aspas. Então, se a gente limpa, né, a gente consegue ter uma clarevidência muito maior, né? E aí, realmente, nossa, né, a mastigação, caramba, o aroma, né? Nossa, trocar muito, às vezes ínfimas, né, mas que podem totalmente mudar, né, a abordagem que a gente efetua em uma refeição. Perfeito. Você quer, não sei se alguém tem alguma pergunta, enquanto isso quer ver o link do... Vamos fazer o sorteio, isso. Sim. Isso, se alguém tiver alguma pergunta, ele ainda está aí. Eu vou fazer aqui pelo link, Tá. Viviane, preencherem, aí eu vou pegar aqui pelo número e vou dizer quem foi. Pode ser dessa forma? Pode. Ver quem vai ser o sorteado. Foi Ângela Freitas, a sorteada. Parabéns, Ângela. A Ângela está na sala ainda? Deixa eu ver. Acho que a Ângela não está mais na sala.
né? Mas ela ficou o tempo todo, acho que saiu agora. E não tem problema. A gente tem um e-mail dela aqui, e aí a Tem. gente vai ter o acesso ao curso para que ela possa fazer. Perfeito. Então, O e-mail justamente por isso, né? Porque às vezes a pessoa poderia sair para a gente depois ter como contactá-la. contar. Eu também tenho pela inscrição do webinar. Isso, isso, tá bem. Então, eu quero agradecer a todos. Depois, essa aula vai ficar disponibilizada também, essa gravação. E estamos aí à disposição, agradecendo Marcelo e a vocês que participaram. Esse aqui é só uma partezinha aí para a gente entender o que é, né, este novo universo, novo para nós na prática aqui, né, mas novo, né, nesse sentido, não na sua ideia do que é, né, mas agradeço e até uma próxima, e todos vão receber aí quando a gente tiver mais um novo momento aí de compartilhar experiências. Mais uma vez, obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Viviane. Agradeço também a todos os participantes. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima. Bom final de semana para todos. Obrigada, igualmente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Comi consciente com a cerveja agora. Verdade. Tá no calor. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.